Quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero, nesta oportunidade, estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus, na esperança de que todos sejam abençoados por Deus, alcançados por Deus nosso Senhor. Texto que desejo ler com os irmãos está em Apocalipse, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhes o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém. Essa passagem de Apocalipse 13 apresenta aqui nesta leitura 2 cúmplices de Satanás: a besta saída do mar e a besta saída da terra. Juntas, elas formam uma trindade maligna que se opõe à unicidade de Deus. Luta contra a unicidade de Deus. Foi assim desde o princípio, e sempre vai ser essa oposição do mal contra o bem. O que nos anima, o que nos dá virtude, o que nos alimenta, o que nos impulsiona é acreditar na pura e imutável palavra de Deus, que o mal nunca venceu o bem. E assim como Satanás, o dragão, ele sempre está em oposição a Deus, a besta do mar está contra todos os planos do Rei da Glória.
nunca vai vencer, mas sempre vai estar em oposição. E a besta da terra, ela tenta impedir a influência do Espírito Santo no coração das pessoas. Porque sabe que quando uma pessoa é de oração, é de testemunho, ele tem dentro dele uma força sobrenatural, que é a força de Deus, o Espírito Santo agindo no coração. Essa é a nossa segurança. Foi por isso que Jesus, logo ao estabelecer a sua igreja, ele designou aos seus discípulos para que fosse a Jerusalém, buscasse o poder, buscasse o revestimento da glória, buscasse o Espírito Santo, para que eles pudessem dar continuidade à obra do Senhor, continuidade ao seu ministério. Porque cheios do Espírito Santo, ninguém ia detê-lo, ninguém ia segurar, ninguém ia intimidá-los. E todos os cristãos devem ter essa consciência de que nós precisamos urgentemente nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Os dias cada vez mais se tornam difíceis e nós precisamos, como nunca, estar firmados em Deus, estarmos preparados para a sua volta, estarmos atentos aos acontecimentos, estarmos concisos daquilo que vai acontecer. E para isso nós temos que nos encher do Espírito Santo. Ainda que a influência do mal é muita e tenta nos impedirmos de sermos cheios do Espírito Santo, essa deve ser a nossa meta. Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer do erro, convencer do pecado, vai nos preparar para o grande dia do arrebatamento do Senhor Jesus. Quando alguém erra, sai dos planos de Deus, da direção de Deus e não se arrepende, mostra que o Espírito Santo não está agindo nessa vida, não está nessa vida. Mas quando nós temos temor da palavra de Deus, nós temos sede pela palavra de Deus, nós ansiamos pelas coisas espirituais, nosso coração bate quando ouvimos falar de Deus. Aí nós podemos ter certeza que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Mas a besta da terra, ela tenta impedir a influência dele no coração das pessoas. Quando alguém tem a presença do Espírito Santo, essa presença não é manifestada de forma natural. Ela é manifestada de forma sobrenatural. Como? Nós temos sensibilidade para a palavra de Deus. Nós sabemos perdoar. Nós entendemos todos os planos de Deus. Mas a besta da terra vai continuar querendo isentar os cristãos de buscar o Espírito Santo e de ter o Espírito Santo. Porque ele é o único
que pode nos capacitar a estarmos aptos para o grande arrebatamento do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele nos convence do pecado. Ele nos conscientiza que o pecado não nos faz bem, que o pecado nos isenta de Deus, nos separa de Deus. Ele nos deixa desprovidos de Deus. E isso impede-nos de nos aperfeiçoar cada dia. Por isso que a missão dele sempre vai ser distrair as pessoas, apresentar pratos e coisas que substituem o Espírito Santo. Se a pessoa não estiver em oração, em consagração, ele vai fazer essa permuta, ele vai fazer essa troca. Porque se ele está sem o Espírito Santo, ele vai dar prioridade para as coisas materiais, para as coisas carnais, que só consegue ver o valor das coisas espirituais aqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque as coisas espirituais não têm valor terreno, mas tem valor sobrenatural no reino de Deus. E nós precisamos, como nunca, estarmos envolvidos no reino de Deus, para estarmos seguros e garantido a nossa vitória. Claro que o reino de Deus, ele tem outros valores. Não pode comparar ao reino aqui da terra. Ele é sobre todos os reinos. E vale a pena lutar, consagrar e vencer esse mundo, vencer o pecado, vencer o erro e abraçar Jesus todos os dias, para que nós tenhamos garantia da nossa salvação. Nós servimos a Deus, aceitamos o Evangelho, recebemos o seu nome. Não foi para fazer parte de uma igreja ou de termos rótulos religiosos, mas para sermos cidadãos do céu, para sermos cristãos autênticos e verdadeiros, para viver a pura e imutável palavra de Deus, para fazer a diferença aqui nesta terra, para brilhar aqui nesse mundo, para trazer sabor a esse mundo. Como Jesus disse que o cristão, ele deve ser a luz do mundo e o sal da terra. Onde ele chega, ele é luz e as trevas desaparecem. Ele não pode misturar nas trevas, mas ele precisa fazer a diferença, trazer sabor a esse mundo. A nossa fé, o nosso cristianismo, ele deve produzir na vida das pessoas sede pela fé, sede por Jesus, sede pelos céus. Quando nós estivermos influenciando o nosso vizinho, o nosso amigo de trabalho, aquele que nós convivemos, nós estamos produzindo nele sede por Jesus Cristo, nós estamos fazendo a nossa função de sal. Aí nós temos certeza que nós estamos fazendo a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença aqui nesta terra. Aonde passarmos, o mundo apontar, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Até os demônios respeitam, até o inferno submete, até o Império Romano teme, porque Deus, a sua virtude, produz esse poder sobrenatural. E nós podemos viver o sobrenatural. Jesus nos disponibilizou
disponibilizou essa virtude, pelo poder da sua palavra, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós somos informados através da Escritura dizendo: não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que a besta da terra, ela procura impedir a influência nos corações das pessoas. E para a besta do mar, Satanás dá poderes políticos. Como nós vemos nos nossos dias, a confusão, as disputas, o desentendimento, a fúria pelo poder. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus, independente do que eles decidem ou acontece. O nosso reino não é desse mundo. No tempo certo seremos arrebatados para viver sobre o governo de Deus, a liderança de Deus. E para a besta da terra, ele dá poder de fazer milagres, para enganar as pessoas. Como diz a Bíblia, que se possível, enganaria até os escolhidos. Muitos lugares aonde alguém diz que serve a Deus, mas anda de forma mundana, prega o que não existe na palavra, são heresias, estão realizando milagres para enganar o povo. E como as pessoas não costumam buscar a verdade, só estão interessados em cura, só estão interessadas em milagres, só estão interessadas em prosperidade. Se ele tiver casa, carro, dinheiro, Deus está em segundo plano. Só lembra quando as dificuldades vêm, quando o desespero vem, quando o médico diz não tem mais jeito, quando o advogado fala não tem condições. Aí, de forma que ele acaba pensando em Deus, porque Deus realmente é o Deus do impossível. E as pessoas hoje estão influenciadas em receber essas coisas materiais, cura da carne, mas não busca a cura da alma, a cura do espírito, alimentar a fé, se fortalecer em Cristo. Claro que é bom ter saúde, Jesus cura realmente, mas a maior necessidade nossa é estar com a nossa alma pura diante de Deus. Mas ambas as bestas trabalham juntas para obter o controle político, religioso e econômico de todo mundo. A busca deles são essa: dominar o mundo. Por isso que nós, apesar de viver aqui, temos que buscar o nosso reino celestial, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Independente de onde nós vivermos, nós precisamos viver a fé apostólica, a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí nós estamos seguros, despreocupados, estamos
esperando o grande arrebatamento, o soar da última trombeta de Deus, o alarido de Deus que abalará este mundo, aonde Deus vai recolher os santos para recompensá-los por todos os esforços que têm feito de servi-los aqui na terra, para nos levar ao lugar prometido, ao lugar celestial, aonde ele diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais separação, aonde juntos cantaremos o hino da vitória. Nós faremos parte do grande coral, aquele que João viu, um grande povo, uma grande multidão, vestidos de vestes brancas e resplandecentes. Aí ele pergunta: Senhor, quem são? E ele tem a resposta que diz: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, venceram lá no mundo. E nós queremos fazer parte deste coral e participar daquela ceia, grande ceia, aonde ele mesmo vai ministrar. Não será mais obreiros, não será mais ministrada aqui por líderes, mas o grande mestre, o grande Deus, o soberano, vai ministrar essa ceia, que eu tenho certeza que ele tem desejo ardente de estar com todos os eleitos, com todos os salvos cercados para participar dessa ceia gloriosa. Então vale a pena nos esforçarmos, que a besta do mar, ela irá conquistar o povo de Deus e reunir-se sobre ele, mas não será capaz de feri-los espiritualmente. Ninguém pode ferir a nossa fé. Alguém pode nos maltratar. Alguém pode nos caluniar. Alguém pode nos odiar. Mas jamais terá condições de fazer dano na nossa fé, no nosso cristianismo, na nossa postura cristã. Ninguém vai nos conseguir feri-los espiritualmente, porque nós estamos pautados na palavra de Deus, como Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui as pessoas podem nos tirar muitas oportunidades, pode até ser tirado nossos bens, claro que até a nossa saúde, mas jamais terão condições de tirá-la Jesus do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. E essa besta que sobe no mar, ela irá estabelecer uma dominação mundial e exigirá que todos o adorem, e muitos irão adorá-las, exceto os verdadeiros cristãos. Não são os cristãos nominais, religiosos, que adoram de boca, mas o coração está longe. Aqueles levianos que não têm vida santa, que não vivem a palavra, esses serão submergidos, serão engolidos pelo sistema, serão engolidos pelos pratos
e oferendas desse mundo, pela vaidade, pelo erro, pelo pecado. Mas os verdadeiros adoradores permanecerão fiéis e esperando o grande brado do Senhor Jesus Cristo, que virá ao nosso encontro, que virá ao nosso socorro, que resolverá o nosso problema, que enxugará as nossas lágrimas e que nos porá em liberdade. E com o resultado, o povo de Deus, claro, sem dúvida, é bíblico, enfrentará algumas opressões, sofrimentos e até morte. Como nós estamos vivenciando nesses dias, Afeganistão, mas o que eles podem fazer além de tirar a vida, matar o corpo? Que o cristão não morre, ele passa da morte para a vida. Não pode fazer mais nada. Mas Deus nessa hora dará poder, visão e força para enfrentarmos as oposições espirituais. Essa época de grande perseguição dará uma grande oportunidade aos crentes de exercerem uma paciência, resistência e fidelidade. Cristãos verdadeiros, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que o serve com sinceridade de coração, mesmo no meio de tribulação, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de ameaça, mesmo no meio de calúnia, ele tem condições, ele tem resistência para permanecer na fé. Ele não é volúvel, ele não desiste por acaso, ele não desiste por ameaças, porque ele nasceu em Cristo, ele está plantado na casa de Deus, ele é regado pelo Espírito Santo, ele é firmado na palavra, ele é cheio do Espírito. Então ele tem resistência para vencer o mal, para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer as oposições. E ele tem fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus em qualquer lugar que ele está, em qualquer momento que ele vive. Ele passa qualquer crise, qualquer ameaça, qualquer perseguição, sem blasfemar, sem reclamar, sem murmurar, sem culpar alguém por aquela situação. Porque ele tem essa fé, ele tem essa visão, ele tem a mente de Cristo. Ele tem dentro dele o Espírito que motiva, que dá força, que capacita, que revigora, que aumenta a capacidade espiritual. E é assim que Deus quer. Ele nos chama para vivermos hoje e sempre a sua palavra, como está Romanos 1,17. Então que Deus nos dê graça, nos dê força, capacidade, que nós tenhamos uma vida de oração para sermos cheios do Espírito Santo, para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é, e abraçar a fé com muita intensidade, com muito amor, com muito zelo, para não perder o nosso tempo e nem o rapto da igreja, nem o arrebatamento da igreja. Segundo a palavra, vai ser muito rápido. A Bíblia diz que é como um relâmpago que sai do ocidente, logo ele se mostra ao oriente.
Não vai dar tempo de consertar. Não vai dar tempo de pedir perdão para alguém. Não vai dar tempo de mais nada. Então nós precisamos hoje e sempre estar como nunca preparado para esse grande dia. Se for hoje, amanhã ou a qualquer momento, mas ele virá e não tardará. Que Deus o abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.